É uma alegria estar aqui, mas também é um compromisso com a verdade. Porque quando nós falamos, a nossa missão é resgatar almas para Deus. E nós devemos prestar contas a Ele. E tudo que estamos vivendo hoje, tudo que nós falamos hoje, seja aqui ou seja na nossa casa, deve servir para edificar e santificar o outro. Nós vivemos para servir. Isso uma grande amiga me disse: para que você veio ao mundo, Tadeu? Para ser feliz? Eu falei, talvez. Não, você veio para servir. Servir não só na igreja, a sua esposa, os seus pais, no seu trabalho, aqui na Gospa. Todos nós temos essa missão de servir. Somos servos. E com o arcanjo Gabriel, que é sobre quem nós vamos falar hoje, também não é diferente. A missão dele é servir a Deus. Nós sabemos que existem 9 hierarquias angélicas, e as 3 últimas, a terceira hierarquia, servem a Deus com o homem. Então os arcanjos, os anjos, eles estão próximos de nós para nos ajudar a quê? A salvar a nossa alma, a irmos para o céu, a ficarmos lá com eles, adorando e louvando a Deus por toda a eternidade. Então os arcanjos, eles têm uma missão especial, e eu vejo que nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, todos os 3 que nós conhecemos o nome, que a Bíblia e a igreja chancelou lá, olha, esses aqui nós podemos nomear, que é Gabriel, Rafael e Miguel. Todos os 3, eles têm essa missão, cada um a sua missão. Inclusive Valtorta, em um dos cadernos dela, cita a referência física dos 3 arcanjos. Enquanto Rafael tem o cabelo mais castanho, os olhos cor de mel, Miguel tem o cabelo preto, os olhos pretos, Gabriel é louro, dos olhos azuis. Cada um tem uma diferença. Mas entre os anjos, que são seres perfeitos, seres criados por Deus, seres perfeitos, não tem essa questão, essa disputa de quem isso é próprio do ser humano, de quem é mais importante, de quem aparece mais, quem tem a melhor função. Não, entre eles não tem isso. E cada um tem a sua função. Gabriel, o arcanjo Gabriel, tem uma função especialíssima. Gabriel é o mensageiro de Deus, é a fortaleza de Deus, é a força de Deus. E o padre leu a mensagem de Nossa Senhora por Padre Gobi, e eu queria, ontem, padre, do dia 29 de setembro de 1983, e eu queria falar o que Nossa Senhora disse sobre o arcanjo Gabriel. É tarefa de Gabriel revesti-vos com a própria fortaleza de Deus. Ele combate contra a insídia mais perigosa de Satanás, que é enfraquecer-vos, levando-vos ao desânimo e ao cansaço. Quantos de vós pararam no caminho da consagração que me fizeram, por causa desta vossa fraqueza? É a fraqueza que vos conduz à dúvida, à incerteza, ao medo, perturbação. Esta é a tentação que o meu adversário usa para vos tornar inofensivos, fechados em vós próprios, fixados nos vossos problemas, incapazes de um verdadeiro impulso apostólico. O arcanjo Gabriel tem a missão de vos ajudar a crescer na confiança,
revestindo-vos da fortaleza de Deus. Assim, conduz-vos cada dia pelo caminho da coragem, da firmeza, da fé pura e heróica. Lindo isso. Isso que Nossa Senhora falou do arcanjo. E ela falou das insídias de Satanás contra nós. O medo, a perturbação. Quantos de nós, acredito, né? Todos de nós temos medos. Ficamos martelando na cabeça os nossos problemas, viramos de um lado para o outro à noite. Quem nunca fez isso? Isso nos impede de rezar. Que Nossa Senhora diz que nós ficamos fechados nos nossos próprios problemas, em si mesmado, né? Eu tenho esse problema, tem isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E a função do arcanjo Gabriel é nos ajudar a livrar desses problemas, porque problema, gente, todos nós vamos ter, e vamos ter sempre. Não existe ninguém que não tenha problema, ninguém que não tenha dificuldade. Problema todos nós temos, mas se nós pararmos nos problemas, nós não andamos. Nossa Senhora fala: quantos de vós começaram no caminho da consagração e pararam? Somos nós inconstantes. Começamos, né? Vamos rezar, vou rezar o rosário, e aí vou diminuindo na frequência. E Nossa Senhora fala que o arcanjo Gabriel quer nos mostrar, nos fazer crescer na confiança, revestindo-vos da fortaleza de Deus. Assim conduz-vos cada dia pelo caminho da coragem, da firmeza, da fé pura e heróica. Fé pura. Hoje é complicado viver essa fé pura. Essa fé, ela está cada dia mais desgastada. A fé pura, Nossa Senhora fala de fé pura, que a gente brinca aí, né, no popular, a fé raiz, uma fé raiz, a fé fundamentada nos ensinamentos da igreja, no magistério da igreja, uma fé pura, não uma fé de coach, nada contra, mas não uma fé de oba-oba, não uma fé sentimental, mas é uma fé pura, firme. E é isso que o arcanjo Gabriel quer nos trazer. E hoje nós vamos pedir essa graça a Ele, essa graça de uma fé firme, de uma confiança em Deus, uma confiança: Senhor, pode acontecer o que for, eu confio em vós. Quantos de nós, né? Não sei se vocês já fizeram essa experiência. Fala: Jesus, me entrego inteiro, tudo é vosso, os meus são vossos. Aí depois que faz essa oração linda, né? A gente fica assim: nossa, mas eu entreguei a minha família, e se Ele quiser levar a minha família? Ixi, quantas vezes nós entregamos e depois ficamos nesse vacilantes. Mas não, o arcanjo Gabriel, ele quer, é por aqui, ó, caminhe reto, caminhe com passos firmes, não passos titubeantes. E aí, nós temos na Sagrada Escritura algumas aparições do arcanjo Gabriel. Ele apareceu para o profeta Daniel, ele apareceu para Zacarias, e ele apareceu para Nossa Senhora. Em todas essas aparições, nós vemos uma coisa em comum. Ele inicia as aparições dele falando: não tenhais medo. E me lembra também, me remete a Jesus. Quantas vezes nas Sagradas Escrituras Jesus fala: não tenhais medo. E Ele vem trazer a missão de Deus,
aquilo que nós precisamos fazer, porque também somos servos. E aí, a gente tem, o impulso de falar: Senhor, aonde o Senhor quiser ir, eu vou, eu te seguirei. E Jesus vem falar: olha, as raposas têm as tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. Ou seja, muitas vezes nós temos que ser heróis nessa fé, acompanhar Jesus e ir atrás dele carregando a cruz. Mas isso, gente, não é motivo para ter medo, porque o arcanjo Gabriel e o próprio Jesus vêm nos falar: não tenhais medo, coragem, coragem. E aí, rezando, eu trouxe para vocês a palavra de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 8, é uma visão que ele teve, do carneiro dominado pelo bode. Eu vou começar no versículo 15, Daniel 8, versículos 15, até o 26, e depois a gente vai trabalhar isso. E diz assim: ora, enquanto eu contemplava essa visão, Daniel teve uma visão, de um carneiro sendo dominado por um bode, que tinha chifres, e que massacrou o carneiro, e que os chifres do bode, eles iam crescendo, e o bode, ele arrancava os astros do céu, e fazia cair diversas estrelas na terra. E ele diz assim: ora, enquanto eu contemplava essa visão e procurava o significado, vi de pé diante de mim um ser em forma humana, e ouvi uma voz humana vindo do meio do Ulai, um rio. Gabriel gritava: explica-lhe a visão. Dirigiu-se então em direção ao lugar onde eu me achava. À sua aproximação fiquei apavorado e caí com a face em terra. Filho do homem, disse-me ele, compreende bem essa visão que simboliza o tempo final. Enquanto falava comigo, desmaiei com o rosto em terra. Mas ele tocou-me e me fez ficar de pé. Eis, disse, vou revelar-te o que acontecerá nos últimos dias, nos tempos da cólera, porque isso diz respeito ao tempo final. O carneiro de 2 chifres que viste simboliza os reis da Média e da Pérsia. O bode valente é o rei de Javã. O grande chifre que ele tem entre os olhos é o primeiro rei. Sua ruptura e o nascimento de 4 chifres em seu lugar significam 4 reinos saindo dessa nação, mas sem terem o mesmo poder. No fim do reinado deles, quando estiver cheia a medida dos infiéis, um rei surgirá, cheio de crueldade e fingimento. Seu poder aumentará, nunca porém por si mesmo. Fará monstruosas devastações, terá êxito nas suas empresas, exterminará os poderosos e o povo dos santos. Graças à sua habilidade, fará triunfar sua perfídia. Seu coração se encherá de orgulho, mandará matar muita gente que não espera por isso, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será aniquilado sem a mão humana. A visão que te foi apresentada sobre as noites e as manhãs é perfeitamente verídica, mas tu guarda esta visão em segredo, pois ela se refere a dias longínquos. Palavra do Senhor. Tadeu, mas o arcanjo Gabriel é um mensageiro da boa nova. Ele veio trazer a mensagem para Nossa Senhora do nascimento de Jesus. E aqui, o que ele está falando? Mas você veio falar só de coisa ruim para a gente hoje?
Não. O arcanjo Gabriel fala do final dos tempos. Estamos vivendo este tempo de iniquidades, de grandes provações, de grandes tribulações. Mas eu vim também trazer uma boa nova. Depois disso, haverá o triunfo do Imaculado Coração. E é por isso que nós devemos pedir a orientação de São Gabriel Arcanjo. Para quê? Para que nós sejamos firmes na fé, valentes na oração, que não sejamos como aqueles que caem, os infiéis, que também são mortos, que não sejamos como uma palha que o vento leva, porque a infidelidade, meus irmãos, está aí. E ele fala que fez cair do céu estrelas. E quem que Nossa Senhora nesse livro azul chama de estrelas? Os sacerdotes. Por isso devemos rezar pelos nossos sacerdotes. Por isso devemos jejuar, cercos de Jericó, orações, terços, para que eles também se mantenham firmes na fé. Porque Satanás sabe que se ele dispersar o pastor, as ovelhas viram presas fáceis. Nós, ovelhas, somos presas fáceis. Só que essa palavra do arcanjo Gabriel, que veio para Daniel, que era um homem santo, um homem de predileção, que Deus tinha uma predileção por ele, também foi dirigida a Zacarias, não do final dos tempos, mas de uma missão. Deus permitiu que o arcanjo Gabriel fosse a Zacarias para dar uma missão para ele. E Zacarias também fala nas Sagradas Escrituras que era um homem justo, ou seja, um homem que tinha Deus tinha uma predileção por ele. E ele disse: não temas, Zacarias. E aí o que Zacarias fala? Quando ele apresenta o projeto de Deus para Zacarias: mas como eu posso saber que isso é verdade? Zacarias duvidou e por isso ficou mudo. Ao contrário de Nossa Senhora, Zacarias queria saber se o que o arcanjo estava falando era verdade. Nossa Senhora, ele era justo, Nossa Senhora, que era toda pura, queria saber como os planos de Deus se desenvolveriam. Quantas vezes nós agimos como Daniel e como Zacarias? Nós desmaiamos, vem um problema e nós sentamos, nós desistimos muito fácil, ou nós duvidamos. Quem duvida não confia, quem duvida não acredita no poder de Deus. Você sabe qual que é a sua missão? Deus já te revelou qual a sua missão? Ou você ainda pede a Deus para te mostrar a sua missão? Talvez nós não sabemos a nossa missão ainda, porque nós não rezamos direito. Porque nós rezamos olhando o tempo, olhando o relógio. Talvez nós não reconhecemos que nós somos pecadores, porque antes de ter a aparição do arcanjo Gabriel, o profeta Daniel batia no peito e fez uma oração de humilhação para Deus. Ele se rebaixou, deixou Deus ser Deus. Às vezes nós rezamos exigindo de Deus uma resposta. Às vezes nós falamos: Senhor, eu quero saber, me fala. Mas Deus é Deus, Deus é Criador, eu sou criatura, eu não tenho o direito de exigir de Deus aquilo que eu quero. Deus fala a hora que Ele quer. E o profeta Amós, ele diz uma coisa muito bonita, ele fala assim, Amós 3:7, porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seus segredos aos profetas, seus servos. Deus sempre revela os planos dele, mas nós devemos ser esses profetas, verdadeiros servos,
O que isso quer dizer? Nós devemos buscar a santidade. E aí vem Nossa Senhora. Nossa Senhora, nas mensagens de Medjugorje, nesses últimos tempos, ela está profetizando. E na mensagem do dia 27 de julho de 2019, Nossa Senhora deu uma mensagem maravilhosa. E ela disse assim: queridos filhos, meu chamado para vocês é a oração. Possa a oração ser uma alegria para vocês e uma coroa que os prende a Deus. Filhinhos, provações chegarão e vocês não estarão fortes, e o pecado dominará. Mas, se vocês forem meus, vocês vencerão, porque o refúgio de vocês será o coração do meu Filho Jesus. Portanto, filhinhos, retornem à oração, enquanto a oração não se torne vida para vocês durante o dia e a noite. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Nossa Senhora é mãe. E mesmo sabendo a nossa missão, Nossa Senhora sabe que nós somos fracos. E ela disse: provações chegarão e vocês não estarão fortes, e o pecado dominará. Quantos de nós, todos nós, tivemos medo nessa pandemia? E não é só a pandemia, é o desemprego, é o medo de perder, é o medo de perder aquilo que nos traz conforto, nos traz segurança. Provações chegarão, e vocês cairão. Mas Nossa Senhora está falando que nós vamos, sim, mas, tem um mas, e essa é a boa nova que eu quero dizer para vocês hoje. Nossa Senhora é mãe, e como mãe ela disse: as provações chegarão, vocês vão cair, mas, se tiverem unidos a mim, eu vou andar com vocês. Se vocês forem meus, vocês vencerão. O que é ser de Nossa Senhora? Como é ser de Nossa Senhora? Um mês antes, no dia 26 de junho de 2019, Nossa Senhora deu outra mensagem, e ela disse assim: estou preparando vocês para novos tempos, sejam firmes na fé e perseverantes na oração. Nossa Senhora fala que a oração é a coroa que nos prende a Deus. Como nós estamos rezando? A nossa oração, meus irmãos, deve ser contínua, mesmo querendo levantar da cadeira, mesmo querendo olhar o relógio. E ontem, providencialmente, eu escutei um breve vídeo da Emir, que é cofundadora da comunidade Shalom, e ela falando assim: hoje a minha oração foi maravilhosa, foi só amor. Eu comecei a rezar, quase que eu não consegui terminar de rezar. Eu levantava da cadeira, queria levantar da cadeira, eu queria fazer outra coisa, eu não prestei atenção em nada. E ela falou: Jesus, eu vou ficar, por amor ao Senhor. Essa foi a oração de amor dela. Eu vou ficar. Sejam perseverantes na oração. Ser perseverante na oração, meus irmãos, é a hora marcada. São 15 minutos, todos os dias. E ali Deus fala, ali Deus age. E Nossa Senhora está nos preparando para novos tempos. Tempos em que o Espírito Santo vem, que vai agir, que vai ser um novo Pentecostes, uma nova maravilha. E ela fala, Nossa Senhora deu em 1984, no dia 5 de agosto, dia do aniversário dela, ela deu uma pequena prova para o povo de Medjugorje, como seria esse tempo de paz. Ela revelou naquele ano, que seria o aniversário dela, que era o aniversário 5 de agosto, e falou assim: olha, passem a noite em vigília, e que esse dia eu vou dar a minha bênção sobre a terra.
e o poder de Satanás estará banido neste dia. Então chegou o dia 5 de agosto, tinha 70 padres em Medjugorje, e as pessoas que estavam nas praias, era verão naquela região, é verão, né, essa época do ano, então as pessoas estavam lá no mar Adriático, sentiram, e ninguém conhecia Medjugorje, era o início das aparições, um país comunista, um país pequeno, e as pessoas sentiram a vontade de ir a Medjugorje, foram impulsionadas a ir a Medjugorje, e os 70 padres que estavam lá começaram a confessar, e as pessoas na fila choravam de alegria, e choravam pelos pecados, choravam tanto, que as estolas dos padres ficavam molhadas, não só das pessoas, mas dos padres também, que viam o poder de Deus. Naquele dia, o Espírito Santo agiu, a misericórdia de Deus caía como uma graça torrencial, e a gente acha que milagres, que prodígio, Deus pode fazer tudo, mas não é só aquela graça visível que Deus quer fazer, pelo contrário, Deus quer, o maior milagre que Deus quer fazer nos nossos corações, é a conversão interior, começa aqui, é de dentro para fora, este é o maior milagre que Deus quer fazer, chama-se conversão interior. E aí, meus irmãos, essa conversão interior é chorar os nossos pecados e mudar de vida, é rezar e pedir a Deus a direção para fazer o que é certo. Senhor, que eu gaste a minha vida com aquilo que vale a pena. Isso, como é que chama aquele bispo que faleceu agora? Dom Henrique. Senhor, que eu gaste a minha vida com aquilo que vale a pena, e é essa graça que nós vamos pedir a Deus hoje, que eu gaste a minha vida com aquilo que vale a pena.